Olá, irmãos, olá, irmãs, a graça e a paz de Jesus, bom dia, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe o seu final de semana, em nome de Jesus. Estamos iniciando mais uma live de oração da manhã, estamos prontos para buscar a Deus, buscar a sua palavra, buscar a sua presença. Vamos juntos aqui avançar um pouco mais no conhecimento do Senhor, amém? A palavra de Deus diz em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É o que nós vamos fazer aqui nesta manhã, mais uma vez, buscar o Senhor um pouco mais para conhecê-lo mais. Amém? Muito bom dia, então, seja bem-vindo, que você possa ter um dia abençoado na presença do Senhor. Hoje é sexta-feira, terminando uma semana, mais uma semana que o Senhor nos deu. Mas se você não recebeu a sua bênção ainda esta semana, pode crer, hoje é o seu dia. Pode crer, hoje é o dia que Deus vai selar a bênção e a vitória dele na sua vida. Eu creio que hoje é um dia de boas decisões. Hoje é um dia de definições na sua vida. Tudo que está pendente, tudo que está pendendo de uma decisão, Deus vai trazer uma direção hoje na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Use então aí o seu meio de comunicação, seu Instagram, chama outras pessoas para virem orar conosco, compartilhe isso aí, esse link, use esse aviãozinho aí que tem no Instagram, essa ferramenta, chame outros, seja bênção na vida de outros, seja instrumento de Deus para abençoar outras pessoas e vamos juntos aqui nessa caminhada, nesse café da manhã espiritual. Estamos começando em nome de Jesus. Então, muito bom dia a todos vocês, irmãos que estão viajando, que Deus te abençoe. Irmãos que estão aí já no seu trabalho, que Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Aleluia! Irmãos, eu quero orar hoje. Nós vamos usar um texto, amanheci, levantei o dia com uma palavra no meu coração e quero compartilhar com você. Está lá em Tiago, a carta de Tiago, capítulo 4, verso 6 em diante, dizendo que o Senhor dá maior graça. Existe graça de todas as maneiras, mas existe uma graça menor e uma graça maior. Eu tenho declarado, você vai receber a graça maior. Nós queremos a graça maior. O melhor do favor de Deus está reservado para os filhos. Então, mas para quem que Deus dá maior graças? Aos humildes. Porque Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então Ele dá maior graça. Hoje nós vamos nos quebrantar diante do Senhor, remover toda soberba, sabe, em oração, renunciar o orgulho, a justiça própria, o ego, sabe, o direito, a razão. Renuncia tudo isso, irmão, e se quebranta diante do Senhor, porque é uma graça maior para os humildes. Mas aí, logo em seguida, no versículo 7, Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Humildade não tem nada a ver de você ser usado pelo diabo. Você não vai ser humilhado, você está humilde. Uma coisa é você ser humilde, outra coisa é você ser humilhado. O diabo quer humilhar, mas Deus quer que nós nos humilhemos. É muito diferente. Porque hoje nós vamos declarar que nós vamos receber maior graça, mas o diabo vai fugir de nós. Você entende? Os dois lados da bênção para você hoje: graça de Deus e o diabo não podendo mais tocar na sua vida, ele vai fugir de você. Vamos orar nesse sentido? Vamos colocar isso diante de Deus, vamos abrir nosso coração para Deus nessa direção. Feche os seus olhos, vá para um lugar onde você tem a liberdade de orar, de levantar as suas mãos, de se alimentar do Senhor agora pela oração. Vamos fazer isso? A oração é alimento, irmão. Então vamos orar, fecha os seus olhos. Sim, Senhor, nos achegamos a Ti em nome de Jesus, confiados no sangue, crendo que no sangue do Cordeiro nós temos acesso ao Pai. Esse acesso nós usamos com ousadia. Chegamos a Deus agora. Chegamos diante do nosso Pai com humildade e com ousadia diante do Senhor. Pai, porque sabemos que há uma graça maior. E hoje nós declaramos que esta graça que nós estamos nela, uma graça maior, um favor maior. Oh Deus, se nós já temos favorecidos, eu quero declarar que nós seríamos ainda mais favorecidos. De maneira maior e melhor nós seremos favorecidos. Aonde nós formos, o que nós falarmos, aonde nós pisarmos, nós veremos uma graça maior. Em nome de Jesus.
Pai, mas oramos para que se há em nós agora algum resquício de soberba, algum resquício de orgulho, algo que nós não estamos enxergando, algo que nós não estamos vendo, oh Deus, a nossa justiça própria, a razão, a tentativa de nos defender, de chegar diante do Senhor confiados em nós mesmos. Deus, lava-nos agora. Como Davi orou, nós nos quebrantamos, lava-nos e nós ficaremos limpos. Oh Deus, quebranta o nosso coração, remove de nós o orgulho, a soberba, a opinião própria. Oh Deus, remove de nós a justiça que muitas vezes procede de nós mesmos, a justiça da lei. Tira de nós, quebrantamos o nosso coração, nós nos humilhamos diante do Senhor, reconhecemos o teu senhorio, o teu poder, a tua autoridade. Reconhecemos que a tua vontade é maior, ela é soberana, ela é melhor na nossa vida. Oh Deus, não queremos nos engrandecer diante de homens, não queremos engrandecer diante de pessoas, não queremos, Pai, nos engrandecer diante do Senhor. Nós nos humilhamos diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor é aquele que dá graça aos humildes. Ensina-nos o caminho da humildade, Senhor. Ensina-nos o caminho da simplicidade. Queremos estar diante do Senhor sem estar, Pai, valorizando a nós mesmos, sem estar tentando defender a nós mesmos, Pai, mas que o Senhor luta por nós, o Senhor nos defenda, aonde nós formos, o Senhor nos defenda, o Senhor seja a nossa razão, o Senhor seja o motivo da nossa vida. Por isso nos quebrantamos diante do Senhor, não queremos provar nada a ninguém, mas não queremos tentar defender os nossos pontos de vista. Oh Deus, absolutamente, hoje nos quebrantamos diante do Senhor. Oh Pai, lava-me e ficaremos limpos. Oh Deus, salva-nos hoje de nós mesmos, salva-nos da justiça própria, salva-nos do orgulho, salva-nos da soberba nesse dia, de palavras duras, tolas. Oh Pai, salva-nos da lei, meu Pai. É o que nós oramos diante do Senhor, porque sabemos que há uma graça maior. Nós queremos uma graça maior diante do Senhor. Oh Pai, queremos ver o melhor, o maior da graça, em nome de Jesus. Mas também, Pai, nós declaramos que diante do Senhor nós não seremos humilhados. Diante das situações nós não seremos humilhados. Toda tentativa do diabo de nos humilhar, de nos envergonhar, toda tentativa do diabo de nos tirar da posição, de nos fazer retroceder, de roubar a nossa paz, hoje nós nos posicionamos diante do Senhor agora, e no nome do Senhor e diante do inimigo, nós nos posicionamos resistindo ao diabo, e que ele fuja de nós em nome de Jesus. Pai, na mesma posição de humildade, nós tomamos também uma posição de autoridade, de que o diabo fuja agora, toda tentativa do inimigo de nos prejudicar, de nos causar dano, de nos enfermar, de nos entristecer, de nos angustiar, toda seta que voa de dia ou de noite, tentando corromper os nossos negócios, o nosso trabalho, corromper a nossa mente. Hoje nós tomamos uma posição e resistimos o diabo, toda seta contra o nosso casamento, os relacionamentos de pais e filhos, toda seta que rouba o nosso dinheiro, a nossa prosperidade. Nós resistimos agora e declaramos: Satanás, fuja diante de nós. Declaramos que agora você bate em retirada com todos os seus demônios, o seu exército maligno. Saia da nossa vida, deixe aquilo que é nosso, tira suas patas imundas daquilo que é nosso, em nome de Jesus. Declaramos que andaremos em vitória. Oh, irmão, declare isso: andaremos em vitória. Oh, aonde nós formos, nós veremos a graça maior do Senhor, o favor do Senhor. Nós temos caminho aberto para prosperar, nós temos portas abertas para avançar. Nós declaramos que hoje será um dia especial da vitória, das decisões, das boas escolhas, das boas oportunidades, dos bons negócios. Por isso, Deus, abençoa os nossos projetos, os nossos sonhos nos quais estamos envolvidos. Abençoa, Senhor, o trabalho, o desafio que o meu irmão, que a minha irmã tem nesse dia, os desafios deste final de semana. Deus, abre porta, prospera, faz que tudo dê certo. Nós declaramos graça maior, aleluia, declaramos graça maior sobre a nossa vida nesse final de semana. O diabo não pode tocar, ele não pode atrapalhar, porque nós damos um comando agora que ele fuja diante de nós. Coloca um muro de fogo ao nosso redor e tudo aquilo que nos diz respeito, Senhor. Coloca os teus anjos a servir-nos, oh Pai, a trabalhar a nosso favor. Coloca a tua mão sobre nós, e aonde nós formos, nós seremos bem-sucedidos. Oh Pai, obrigado pelo meu irmão, minha irmã. Abençoa-o agora, libera sobre eles graça, favor, sobre a sua vida, o seu trabalho essa sexta-feira, que seja o selo de uma semana abençoada.
Pai, dá-nos um final de semana também em Tua presença, na obra, na igreja, na reunião, nos cultos. Oh Deus, libera uma unção nova neste final de semana, uma palavra viva, renovadora, uma palavra que nos desperta, que nos anima. Oh Deus, dá-nos a oportunidade de estar na presença do Senhor com os irmãos, na comunhão dos irmãos, nos cultos. Libera sobre nós agora, abre portas e declaramos a bênção do Senhor sobre nós, a nossa casa. Nós abençoamos o nosso final de semana. Declaramos que esse dia e esse final de semana já tem o selo da Tua bênção. O diabo não pode nos tocar e a glória será toda a Ti. Por isso damos ao Teu nome toda a honra, ao Teu nome toda a glória, ao nome de Jesus toda a gratidão, todo louvor, porque dele, por ele são todas as coisas. A Cristo Jesus nós levantamos o nome, em nome de Jesus. Pai, abençoa a igreja, abençoa nossos pastores, declaramos vida e vitória sobre a igreja, prosperidade. Dá-nos a nossa sede própria, Senhor. Nós oramos por esta sede, em nome de Jesus. Abençoa este final de semana, abençoa os líderes, os irmãos, as famílias. Dá-nos oportunidade de estarmos juntos, meu Pai. E agora de manhã, fala conosco. Alimenta-nos na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, nela nós esperamos, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus, diga que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, nós vamos encerrar a nossa semana e estamos meditando na palavra de Deus, num texto que está lá em Êxodo, que esse texto fala sobre o tabernáculo e, na verdade, mais especificamente sobre um móvel que tem dentro desse tabernáculo, que é a Arca da Aliança. Se você for lá e no livro de Êxodo, capítulo 25, você vai ver muito sobre isso, mas estamos estudando também Hebreus, capítulo 9. Então você pode, durante esse final de semana, ler os dois capítulos, Êxodo 25 e Hebreus 9, Hebreus 10, são textos muito profundos que falam muito sobre isso. Mas nós estamos estudando o tabernáculo, que é aquela tenda que Deus mandou construir lá no deserto, quando o povo saiu do Egito. E essa tenda, Deus vinha habitar e falar com o povo nesta tenda, chamada de tabernáculo. Nesse tabernáculo haviam 3 lugares, eram 3 espaços. O átrio, que era o primeiro deles, que era um lugar onde todos tinham acesso. O santo lugar, que era a segunda tenda, que era apenas os sacerdotes que podiam entrar. E tinha o terceiro e último, uma câmara, um lugar reservadíssimo, que a Bíblia dá o nome de Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos. Nesse lugar, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele podia entrar e entrava com sangue. Lá nesse lugar, no Santíssimo Lugar, tinha um móvel chamado Arca da Aliança. Esta Arca da Aliança, nós estamos estudando um pouco sobre ela. Hebreus, capítulo 9, no verso 4, diz que nesse lugar, na Arca da Aliança, era como uma caixa. Ela tinha uma tampa por cima e quando abria era uma caixa, um baú, né? Só que era revestido de ouro, já falamos sobre isso. E esta Arca da Aliança era o lugar mais sagrado, era o móvel mais sagrado, que ninguém nem podia nem tocar. Mas ela aponta para você e para mim. Nós somos a Arca da Aliança. Nós somos. Por quê? Ela fala da obra que Cristo fez na nossa vida. E esta arca era ali que Deus vinha habitar, era ali que Deus falava com o povo. E hoje nós somos a arca, porque é em nós que Deus habita. Deus habita em mim e em você. Ele está dentro de você. Mas, avançando um pouco, a Bíblia diz que dentro desta arca, Deus mandou que fosse colocado 3 coisas. A primeira foi o maná. Falamos sobre isso ontem. O que significa o maná? É o pão que veio do céu. Tem um significado, uma representatividade espiritual. Falamos que esse maná simboliza a provisão de Deus. Então eu quero declarar a provisão de Deus para você todos os dias. Não vai faltar. Hoje Deus tem uma provisão sobrenatural para você. Você crê? Por quê? Porque dentro de você já foi colocado a provisão do céu. O maná é Cristo. Tudo aqui aponta para Cristo. Mas a Bíblia diz que uma segunda coisa que foi colocado ali foi o bordão de Arão. Então foi o maná e o bordão, ou algumas traduções falam de a vara de Arão. Mas o que é esse bordão, pastor? Esse bordão, na verdade, era uma vara de madeira, uma vara de pau, como um cabo de enxada. Era um cajado, era um pedaço de pau
que aqueles homens daquele tempo, eles usavam aquilo para muitas coisas. O bordão, primeiramente, ele era usado para dar equilíbrio nas caminhadas. Então, fala de quando as pessoas iam caminhar longas distâncias, eles usavam o bordão para dar equilíbrio, na hora das pedras, dos lugares. Eu andei por esse lugar, visitei esse lugar ali no Egito, no Monte Sinai. Eu subi o Monte Sinai andando. E de fato, quando você tem algo na sua mão para dar equilíbrio, isso facilita muito. Então, a primeira coisa que servia aquele bordão, essa vara, era para dar equilíbrio. Mas ela tinha outras utilidades, muitas outras. Primeiro, servia também para se defender de animais. Os pastores de ovelhas usavam muito esses bordões para se defender de lobos, de animais que vinham. Esse bordão era usado também para trazer disciplina nas ovelhas. Mas havia uma utilidade muito importante no bordão, que eram duas na verdade, era trazer autoridade e direção. Todos os líderes, os grandes líderes daquele tempo, eles tinham um bordão, que era esse cajado. Então ele usava para muitas coisas. Então ele tinha esse bordão. Moisés tinha um bordão como esse. Foi esse bordão que Deus falou para Moisés: usa essa vara que está na sua mão, que você vai trazer libertação ao Egito. Lembra que ele virou em cobra, depois a cobra comeu as cobras do Egito, enfim. Essa vara é uma vara que simboliza autoridade, porque o líder vai à frente dando direção. Então Arão também tinha uma vara. Quem foi Arão? Arão foi irmão de Moisés. E aconteceu aqui, lá no Números capítulo 17, você pode ler depois, um episódio quando houve um questionamento se realmente Arão, quem era o sacerdote que tinha recebido a unção sacerdotal para conduzir o povo na parte sacerdotal. Foram chamados os sacerdotes daquele povo. Então Deus mandou que todos os grandes líderes trouxessem o seu bordão. Aí foram 12 líderes, cada um trouxe o seu, de cada tribo. A tribo de Manassés, a tribo de Judá, a tribo de Efraim, a tribo de Levi, a tribo de Dan. Cada um dos seus líderes trouxeram o seu bordão e colocaram lá no tabernáculo, diante da presença do Senhor, diante da arca do Senhor, na presença do Senhor. E Arão colocou o dele. E a Bíblia diz que passou a noite, mas no dia seguinte, aquelas varas que estavam secas, eram um pedaço de madeira secos, usados até bem polidos, de tanto segurar, praticamente mortos. Mas no dia seguinte, a palavra de Deus diz que das 12 varas, a vara de Arão, que ele colocou, ela floresceu. Não só floresceu, como também ela deu frutos, ela deu amêndoas. Olha que interessante. Então, aquilo foi um selo de Deus, de que a unção sacerdotal estava sobre Arão. Foi como uma maneira que Deus usou para selecionar e mostrar ao povo que a unção sacerdotal que estava sobre a tribo de Levi veio sobre Arão. Então, exatamente foi isso que aconteceu, resumindo muito a história para você. Então, o que é essa vara de Arão que floresceu? Deus mandou colocar dentro da arca. Irmão, aqui tem tanta coisa que nós podíamos falar. Eu vou tentar falar algumas só com você. A primeira, como eu disse a você, a vara é para dar equilíbrio. O que é o equilíbrio? Quando você está caminhando, sabe quando você tropeça, quando você tem pedras no caminho, sabe quando coloca a vara, Deus mandou colocar a vara de Arão, é o selo que foi colocado em você para dar a você equilíbrio na sua caminhada. Por quê? Quantas vezes nós estamos caminhando na nossa vida, cambaleando de um lado para outro? Sabe, sem direção, sem um rumo certo, tropeçando na nossa vida. Você já viveu momentos na sua vida onde você tropeçou em alguma decisão? Onde você tropeçou em alguma situação? Onde você não conseguiu andar de maneira equilibrada? Sua vida sempre foi instável. Sabe, uma vida às vezes instável, indecisa. Uma vez está bem, uma vez não está bem. Um dia está feliz, um dia está triste. Sabe, você não vê coisas constantes, não vê uma estabilidade na sua família. Sabe por quê? Porque você não sabia que dentro de você Deus colocou o bordão de Arão, ou seja, a instância, o equilíbrio. Deus está dando a você um caminhar equilibrado. Você pode ter esse caminhar equilibrado. Você pode ter uma direção, porque era esse bordão que o líder ia à frente também, dirigindo o caminho. Eu quero profetizar, olha para cá, querido.
toda direção, equilíbrio, estabilidade que você precisa para caminhar, para subir os obstáculos, para atravessar os obstáculos, já foi dada a você em Cristo Jesus. Creia nisso, sabe? Toda fonte de direção, toda fonte de estabilidade, sabe? Chega de viver uma vida instável, sabe? Chega de viver uma vida, sabe, inconstante, chega de viver uma vida desequilibrada, um falar desequilibrado, um andar desequilibrado, sabe? Uma vida financeira desequilibrada, tropeçando. Por quê? Porque faltava o cajado, a vara para trazer a você ali equilíbrio. Essa é apenas uma das funções da vara. Eu quero declarar para você, hoje Deus está trazendo para você esse senso de direção, esse senso de autoridade, esse senso de equilíbrio, sabe? O Espírito Santo que está tomando você nesta hora, ele está dentro de você, querido. Você é a arca. Lembre-se disso, você é a arca da aliança, você é um móvel precioso, você, como a canção diz, você é precioso, sabe? Você é feito do mais puro ouro, sabe? Mas dentro de você, saiba, quando você precisar, vai para dentro de você, não é aquela meditação interior não, mas busca o Espírito que já está em você, a presença de Deus que está em você, ele vai dar a você direção, estabilidade na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Quantas vezes nós somos instáveis emocionalmente, instáveis no nosso relacionamento, instáveis na nossa liderança, sabe, desequilibrados. Chega, hoje Deus quer te dar uma estabilidade, um equilíbrio, você vai poder se firmar e não vai tropeçar. Chega de tropeços, declare isso, chega de tropeços, eu recebo o equilíbrio, a sabedoria, a sobriedade. Como nós precisamos de uma vida assim, que nós precisamos de homens e mulheres sóbrios, estáveis, constantes, maduros, que andam de maneira estável sem tropeçar, porque faltava algo para te dar equilíbrio. E hoje o Senhor te fala, filho, eu já coloquei dentro de você a obra de Cristo da cruz, qual foi colocar dentro de você uma unção para te dar equilíbrio. Isso não vem de você, foi colocado em você. Então busca pela fé. Quando você for diante de uma situação, declara, eu tenho a paz, eu tenho o equilíbrio, eu tenho a estabilidade. Não fale de você como um desequilibrado, como alguém que vive tropeçando. Não fale de você assim mesmo, assim. Fale de você como alguém que recebeu de Deus a fonte de direção, equilíbrio, sabedoria, sabe, estabilidade. Em todas as áreas da sua vida, emocional, espiritual, sabe, ministerial, financeira. Declare isso em nome de Jesus. Portanto, querido, essa é uma primeira direção. Mas também essa vara mostrava um selo sacerdotal. Por quê? Olhe para cá. Quando a vara de Arão floresceu, e aqui depois eu quero falar ainda sobre esse florescer, esse dar frutos. Mas quando a vara de Arão floresceu, ela foi destacada das demais. As outras 11 permaneceram do jeito que estava. Mas a de Arão, ela deu flores e fruto. Flores e fruto. Aquilo foi um selo dizendo, sobre ele que está a unção sacerdotal. E olha para mim. O que é o sacerdote? O sacerdote é aquele que representava o povo diante de Deus. O sacerdote era aquele que tinha acesso à presença. Só o sacerdote podia entrar no santo lugar e no santo dos santos. Eu quero declarar que hoje em Cristo você também recebeu acesso a um selo de Deus que deu a você legitimidade, autoridade para acessar a presença livremente. Hoje nós somos reis e sacerdotes. Hoje está sobre nós uma unção sacerdotal. Está dentro de você a confirmação, o que legitima que você pode chegar diante de Deus com ousadia, porque há uma unção sacerdotal na sua vida. Cada crente é um sacerdote. Então essa vara que está colocada na arca, ou seja, é para nos lembrar que nós temos uma legitimidade do Senhor para chegar diante dele e ter acesso à sua presença. Então olhe para mim, você é um sacerdote. Cada crente é um sacerdote. Você não precisa de alguém para te intermediar diante de Deus, não, você tem caminho aberto. Ah, pastor, mas e os meus líderes, e os meus pastores na igreja? Por que então nós temos pastores? Nós temos pastores por uma questão de ordem, não por uma questão apenas de saber quem pode chegar perto de Deus ou não, só para que haja ordem na igreja. Sim, nós temos pastores, líderes, nós temos pessoas, tem uma hierarquia de autoridade na igreja, sim, mas essa autoridade é para que haja ordem no rebanho.
mas você diante de Deus, você pode chegar livremente, você pode orar, você pode declarar, você pode receber a revelação, você pode ser ministrado, você pode ministrar, você pode vencer o diabo, você pode orar com o enfermo, você pode expulsar os demônios, você pode diante de Deus, porque há uma legitimidade sacerdotal na sua vida. Essa é a base da nossa visão, o sacerdócio universal. Você entende? Quando essa vara floresceu, ela aponta para que Arão foi reconhecido como ele é o sacerdote. Cristo foi o nosso sacerdote. Mas uma vez que ele foi, ele nos representou diante de Deus de uma vez por todas. Agora você, em Pedro diz isso, que nós somos feitos nação santa, sacerdócio real. Apocalipse diz que nele nós somos feitos reis e sacerdotes. Você entende? O que um sacerdote pode fazer? Ei, primeira coisa, ter acesso. Deixa eu terminar falando com isso, irmão. Nada melhor do que você poder ter acesso. Quando você tem acesso à presença, acesso à sala do rei, acesso ao líder, acesso ao presidente, acesso ao líder maior, isso te dá um destaque diante de tudo. Aquele que tem acesso é o irmão. O Senhor, foi Ele que te escolheu. Então Ele sabe, quando Ele escolheu você como sacerdote, Ele sabe o que Ele queria fazer. Portanto, lembre-se, hoje você tem acesso à presença do Pai. O que você precisar, vai até Ele. Entra livremente, entra com liberdade na sala, fala com o Pai, porque a unção de sacerdote está sobre você. Há uma legitimidade em Cristo para você acessar a presença de Deus. E na presença dEle você tem tudo o que você precisa, em nome de Jesus. Diga comigo, sobre mim um selo da unção sacerdotal que me legitima a entrar, a ter acesso à presença do Pai, em nome de Jesus. Amém? Segunda-feira, na verdade na terça-feira, vamos retornar a falar um pouco mais sobre a vara de Arão. Tem tanto mais a ser falado aqui, eu quero falar com você. Nós retornamos na terça-feira, em nome de Jesus. Amém? Vamos terminar por hoje, que Deus te abençoe. Lembre-se que a direção, o equilíbrio, a visão, Deus está dando a você nesta semana, nesse final de semana, que Deus possa trazer um dia abençoado na sua vida. E não se esqueça, domingo nós temos o nosso culto presencial. Venha com a sua família, não fique em casa, não assista de casa, a não ser que você não possa mesmo vir por algum motivo de saúde, mas se não, venha participar com toda a sua casa. 9h30 da manhã, o nosso culto. Deus tem uma palavra, uma edificação para você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde a sua vida, te dê vitória, que seja uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus. Grande abraço e até lá.